E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi, e hoje eu vim conversar com vocês sobre as 6 leituras que eu fiz nesse mês de novembro. Prontos pro vídeo? Enfim galera, como eu disse, nesse mês eu consegui fazer 6 leituras. Entre elas estão alguns mangás, o que conseguiu me adiantar bastante assim nessa meta, nesse número, e inclusive os mangás que eu li foram muito legais e eu também fiz leituras muito boas. Então esse foi um mês bem show. E é isso, pessoal, não tem muito o que ficar aqui enrolando, introduzindo, o negócio é ir direto aqui para as leituras. Mas é claro que antes disso, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like aí embaixo e se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos. Posso contar com vocês para isso? E também, pessoal, que eu tinha prometido que quando o canal atingisse 100 inscritos, eu iria publicar uma bookshelf tour mostrando todos os livros aqui da minha estante. Mas assim, eu pretendo, só que não vai sair tão agora. Então aguardem, tá? Ainda vou gravar, só que não sei nem se vai sair nesse mês de dezembro, porque vai estar corrido aqui. Mas eu vou tentar trazer o quanto antes, beleza? O primeiro livro que eu tenho para conversar aqui com vocês é Fragmentos do Horror, do Junji Ito, que no caso aqui, esse mangá é uma antologia de contos de horror. São histórias bem curtinhas e todas elas são bem bizarras. Tem umas que não são tão legais assim, ou que pelo menos não me pegaram tanto, e tem outras que sim são bem bizarras, me pegaram, não me deixaram com medo, né? Mas eu achei bem interessante. As minhas histórias favoritas aqui, eu acho que é essa aqui que tá na capa, que eu acho que é A Gola Rolê Vermelho. Deixa eu ver aqui o título dos contos. Sim, é Gola Rolê Vermelha. E gostei bastante de Suave a Deus, que pra mim, no caso, não foi nenhum conto de horror em si. Acho que puxou muito mais para um lado de drama, mas, enfim, eu curti. Foi meu primeiro contato com o autor, que ele é bem conhecido, e agora, mais recentemente, as editoras estão trazendo mais coisas dele aqui pro Brasil, que é muito legal. E, enfim, foi meu primeiro contato e foi um primeiro contato muito bom. Adorei essa experiência. Inclusive, tenho interesse de ler mais coisas do Junji Ito. A segunda leitura desse mês, no caso, foi O Retrato de Dorian Gray, que, para quem não sabe, é um livro clássico que foi muito polêmico na época que foi lançado, né, que foi no final do século XX, do século XIX, lá em 1890, por aí. E foi bastante polêmico porque trazia insinuações de homossexualidade na história. E, no caso, na época que isso foi publicado lá na Inglaterra, a homossexualidade, inclusive, ainda era criminalizado. E parece que esse livro, inclusive, foi uma das razões para a prisão do autor alguns anos mais tarde e até para sua morte. E, enfim, eu ainda não pesquisei muito sobre esse assunto. Eu li aquela breve introduçãozinha que geralmente tem antes desses livros mais clássicos, e eu ainda quero ler mais sobre o, o autor, o Oscar Wilde. E basicamente aqui nessa história a gente vai acompanhar o Dorian Gray, que no início dessa história ele é um jovem muito bonito e muito vaidoso, e um colega artista dele faz um retrato muito bonito dele, e ele meio que faz tipo uma reza, um pedido, para que ele nunca envelheça, e no caso quem envelhecesse fosse o quadro. E é basicamente isso que acontece, e o retrato ele meio que vira assim como se fosse uma amostra da corrupção da alma do personagem principal, que conforme vai passando os anos vai se tornando uma pessoa terrível. E foi um livro assim que foi meio truncado ali no início, não vou mentir, a leitura dele toda assim, foi meio truncada, foi um pouco difícil, não foi tão interessante, mas eu gostei das reflexões que esse livro trouxe e eu gostei também do final dele, o que acabou fazendo aumentar a nota que eu ia dar para ele, e eu acabei dando 4 estrelas para esse livrinho. É uma nota bem boa, principalmente para uma leitura que não foi tão fluida, que eu acabei demorando um pouco para ler, porque em uma boa parte do tempo ou não era tão interessante, ou eu simplesmente não conseguia ler durante muito tempo, por ser uma leitura um pouco cansativa.
mas eu gostei, tá? Gostei das mensagens ali, gostei das críticas que o autor fez à sociedade, à burguesia da época, à futilidade da época, e o personagem que eu mais gostei foi o Howard. E no início eu tava gostando muito do Lorde lá do Conde, mas não, tá? O Howard era o único sensato dessa parada. E, enfim, eu gostei de ter essa experiência e, inclusive, pretendo começar a ler mais clássicos. Após essa última leitura, eu peguei um outro mangá para eu ler, que é Stranger. Ele, inclusive, é bem novo na minha estante, eu comprei e já li. Ele é um yaoi, um boys love, gente, também da New Pop, que tem trazido a maioria dos boys love aqui pro Brasil. E eles, inclusive, têm esse selo, que é o New Pop Pride, que traz apenas histórias LGBT. Eu até agora só tenho histórias LGBT boys love, mas não tenho nada sáfico ainda. Mas no futuro pretendo comprar também, adquirir essas histórias e ter mais contato com elas. E aqui basicamente, como vocês podem ver pela imagem, é um faroeste gay. É um faroeste aqui, a gente vai acompanhar a história do desse xerife aqui, que no caso ele era líder de uma gangue até uns anos atrás, até que ele cansou dessa vida e resolveu ir pelo caminho do bem e virou xerife de uma cidade onde ninguém conhecia ele e a fama terrível dele. E daí, um dia ele tá meio que cruzando o deserto entre uma cidade e outra, e o cavalo dele morre e ele fica perdido no deserto, e ele tá pela hora da morte quando aparece esse nativo americano e salva ele. E daí os dois meio que começam a se encontrar e a se relacionar, a princípio sem romance, mas apenas essa curiosidade entre duas pessoas que são de culturas completamente diferentes e que têm uma língua também diferente. Eles não conseguem se entender muito bem a princípio, porque nenhum dos dois fala a língua do outro. E, enfim, esse aqui é mais um dos volumes únicos que a New Pop traz, e é uma leitura super rapidinha. Inclusive, eu deixo aqui a indicação para quem gosta de Boys Love, é um dos lançamentos dele. E quem não gosta e gosta de faroeste também é bacana, tá? É legal, nada revolucionário, mas foi uma leitura bem rápida e bem gostosa. Esse mês eu também peguei para ler a continuação da Sociedade do Anel, que no caso é As Duas Torres, segundo livro da trilogia do Senhor dos Anéis. Essa luz aqui deixa a capa assim bem fosca, né? Vocês mal conseguem ver. Mas, enfim, é essa capa aqui. E aqui a gente dá continuidade na história que a gente tinha começado lá no primeiro livro, acompanhando a jornada desses nossos personagens, uma parte deles cada vez mais perto do destino deles lá em Dol Guldur e tentando despachar esse anel aí, e a outra parte lutando junto com os homens de Rohan. E também temos uma parte aqui com florestas e árvores e entes, e eu gostei muito dessa parte aqui, tá? Não podemos entrar em detalhes sobre nada, porque senão é spoiler, mas, enfim, esse livro, inclusive, sou obrigada a dizer, é muito melhor que o primeiro, tá? É muito melhor que o primeiro. O primeiro, ele é mais paradinho, ele começa mais devagar, demora um pouco para engatar e para pegar ritmo, lá pro final fica bacana, mas assim, esse aqui, como o Tolkien, ele idealizou esses livros, né, não para ser uma trilogia, mas para ser um livro único, esse aqui não começa se introduzindo, ele já chega na perseguição, e é pau e pedra, e é luta, e é uma sequência de ação muito bacana. Essas primeiras páginas desse livro são muito eletrizantes, o que é muito bacana porque te deixa já na empolgação para ler o resto o mais rápido possível. E, inclusive, esse livro aqui, muito bom, tá? E cada vez mais que eu adentro essa história, eu fico mais empolgada e mais apaixonada pelo Tolkien. Acho que logo logo vocês vão poder presenciar aqui a transformação de uma nova fã de carteirinha desse autor. E, enfim, é isso. Após eu finalizar As Duas Torres, eu peguei um outro mangá para ler também, mais um que é novo na estante, que é, no caso, Boy Meets Maria. Garota encontra Maria. Basicamente, a gente tem o nosso protagonista aqui, o Taiga, que ele acabou de entrar no ensino médio e ele quer ser um ator muito famoso, e daí ele quer entrar pro grupo de teatro dessa escola nova que ele chegou. E daí lá ele acaba vendo a apresentação de uma garota, a Maria,
e ele se apaixona por ela à primeira vista, e depois ele descobre que a Maria, na realidade, é um garoto. No caso, é o Arima. Só que ele se apresenta como se fosse uma garota, porque tem uma aparência muito feminina e tal. E depois a gente vai descobrindo outras coisas aqui. E também porque o gênero da Maria, ou do Arima, no caso, não é muito bem definido nem para ele mesmo. A gente vai descobrir depois que, por conta da forma como ele foi criado, isso deixou ele muito confuso durante muito tempo. E, inclusive, até hoje, ele tem dificuldade de se definir. E, enfim, esse livro, assim, essa capinha, ela é muito bonitinha, né, gente? Acho que aí no vídeo nem mostra o quão bonita é essa capa, mas ela é muito fofa. Mas, assim, não se enganem, esse livro tem gatilhos e é muito pesado. Gatilhos para pedofilia e estupro e daí é basicamente isso. E também perdas de pessoas próximas, tá? Mortes de familiares. E, assim, então tem uns gatilhos aqui, então vá lendo consciente disso. Eu não sabia que essa história ia ser pesada, eu achava que ela ia ser só fofinha. E eu me deparei com uma história bem mais pesada, realmente. Mas, assim, eu gostei da forma como esses temas foram trabalhados aqui na história, tá? Esse negócio do gênero do Arima não ser muito bem definido, nem por ele mesmo. Acho que o autor também soube trabalhar e também não cravou nenhuma pedra aqui no final, mas eu gostei, principalmente porque é um mangá, gente, e os japoneses, eles ainda são muito conservadores, e infelizmente, a gente que lê muita coisa, assim, tipo, yaoi, não sei os mangás mais novos, porque eu tenho lido muita coisa recentemente e não tenho encontrado muitas coisas problemáticas. Na verdade, muito próximo de zero. Mas quando a gente vai ler as coisas escritas um pouquinho antes, assim, você ainda encontra frases e ideias, estereótipos sendo reforçados, principalmente porque as histórias estavam sendo contadas geralmente por mulheres e que muitas vezes não tem nem contato com ninguém que fosse da comunidade LGBT. Então, reforçavam alguns estereótipos que não eram bacanas. E no caso, nesse livro, nesse mangá, eu não encontrei isso. Eu gostei da forma como os assuntos, tanto os pesados quanto os leves, foram trabalhados. E, enfim, gente, é um livro muito gostosinho, um mangá muito gostosinho. Então, se você não gosta de ler livros yaoi, assim, só pelo yaoi, isso aqui tem história, tá? Não é só o romance, tem algo a mais ali por trás, uma carga dramática um pouco mais pesada. Inclusive fica aqui a indicação 5 estrelas. O vídeo tá meio comprido, eu sei, sinto muito, mas acabei me empolgando aqui para falar de algumas leituras. Mas enfim, já vamos falar sobre a última, que no caso eu inclusive terminei hoje, que é A Morte de Ivan Ilitch, que é do Tolstói. Meu primeiro contato com o autor e eu já gostei, tá? Tolstói, você passou no teste. Aqui, no caso, não é um livro sobre a vida do personagem, não é é um livro sobre a morte dele. A gente acompanha basicamente a progressão da doença dele, que não é explicitada em nenhum momento do livro, até porque é uma incógnita, até para os médicos, mas é uma doença que vai se agravando e em questão de poucos meses. O nosso protagonista morre. E a gente vai acompanhar esse sofrimento dele durante esse período. No caso, é uma novela, esse aqui não é um livro, não é um romance, tem apenas 90 páginas e, assim, é rápido de se ler e eu achei muito interessante a forma como o autor trabalhou, assim, essas questões sobre a ideia da morte e o medo da morte que muitas pessoas têm. E acho que é um livro que faz muitas pessoas refletirem, faz a gente refletir e também é um livro que te faz se colocar no lugar do personagem, porque por mais que em alguns momentos você se sinta um pouco irritado com o Ivan Ilitch, com o jeito ranzinza como ele está tratando as pessoas ao redor dele, você também consegue se colocar no lugar dele e percebe que se você estivesse naquela situação, provavelmente você estaria tão mal-humorado quanto. Principalmente depois que ele se acostuma com a ideia de que ele está de fato morrendo. Então, por que ele estaria feliz? Não é? Ele está morrendo. Ele está estressado, ele está indignado, ele está chateado. E também é um livro que
muitas vezes te faz ficar indignado com com a família dele, com as pessoas ao redor, pela falta de consideração que eles têm por ele, mas daí você lembra também que a gente está acompanhando essa história pelo ponto de vista, basicamente, do Ivan Ilitch. Poucas vezes a gente consegue ver os pensamentos dos personagens ao redor. Então, é uma visão muito limitada e muito tendenciosa, porque ele está nesse estado em que a psique dele está afetada pela negatividade e pela amargura dele, pelo sofrimento, então tudo ele vê com maus olhos, mas isso não significa que a família dele esteja realmente fazendo pouco caso da situação em que ele se encontra. Inclusive é uma situação muito difícil para todo mundo. Então você consegue se colocar no lugar do Ivan, que é o doente e que tá para morrer, e também das pessoas ao redor, que tem que ficar ali vendo uma pessoa que eles gostam morrer, né, aos poucos e sofrer, e ainda assim não tem nada que se possa fazer além de dar atenção e ainda assim você ser repelido com grosseria e agressividade e, sabe, tentar levar a vida da forma mais normal possível. E, enfim, é um livro que realmente te faz refletir. Ele é super curtinho, inclusive recomendo. Ainda não li as outras obras do autor, pretendo ler os outros livros dele. Quero muito ler Guerra e Paz, quero muito ler Ana Karenina, mas enfim, comecei por esse e indico também porque é uma novela, é curto e... Ai, gente, eu gostei, tá? Eu gostei. Não foi 5 estrelas, acho que dei 4 estrelas e meia. Enfim, é isso. Não vou ficar enrolando vocês aqui no final do vídeo, tá? Só quero pedir para vocês deixarem o like aí embaixo, se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos e ajudar o canal aqui a crescer. E comente aí embaixo também quais livros que você leu esse mês e que você mais gostou, tá? Aqui pra mim, no caso, foi As Duas Torres e, cara, eu gostei. Eu não consigo escolher um, porque eu gostei de todos os livros que eu li. Todos eles de formas diferentes, mas eu gostei de todos eles. Principalmente dos mangás. Mas, enfim, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!